Estamos aqui mais uma vez com esse fera da estética, fera da fisioterapia, fera de tudo, Johnny Zagni. Onde ele está, eu estou lá, porque realmente é encantador ver o Johnny falar, porque até eu que sou leigo entendo o que ele quer dizer. Queria dar uma boa-vinda ao Johnny novamente, obrigado por conceder mais uma entrevista para o pessoal do Programa Estética na TV. E o nosso vídeo lá, que nós fizemos na Feira Estética em São Paulo, já está com 8 mil visualizações, então um número bem significativo. E graças a sua didática, essa didática que você vem desempenhando há 30 anos, aí ensinando profissionais de estética do Brasil inteiro e de fisioterapia também. Muito bem, então vamos para mais um debate hoje. Vamos mais um debate. Do que a gente vai falar hoje, Jones? Olha, eu acho que uma coisa muito importante nós temos que debater hoje é a questão a diferença dos efeitos imediatos e tardios dos equipamentos usados na estética. Acho que isso cria uma conversa bastante interessante e para o pessoal profissional da área da estética refletir, né, sobre o uso de muitos equipamentos. O uso de equipamentos simultâneos num mesmo paciente, numa mesma região, num mesmo dia. Então isso tem que ser muito bem pensado pelo profissional da área da estética, para realmente saber se ele está fazendo um procedimento correto e se esse procedimento vai satisfazer o cliente dele, logicamente, que a expectativa do próximo profissional. Então vamos começar então. Bora. Estou interessado nisso aí. É efeito imediato e tardio. Ótimo. Vamos voltar ao assunto da criolipólise? Vamos, aquele assunto já deu. Acho que aquele assunto lá deu ibope. Deu ibope e vai dar mais ainda agora. Beleza. A criolipólise é um equipamento que foi desenhado, foi estudado, é fabricado para produzir efeito tardio. Perfeito? Então nós vamos pegar toda a literatura, todos os embasamentos científicos, todas as evidências das clínicas, desde a fundamentação da criolipólise, os fabricantes, os pesquisadores vão dizer o seguinte: olha, a criolipólise vai produzir resultado de redução do número de adipócitos por apoptose, e esse resultado ele aparece entre 60 e 90 dias. Então esse é o efeito tardio. Esse é o efeito tardio. Tá? Não adianta querer fazer criolipólise hoje e querer que semana que vem já está magrinho. Não é, ela não foi feita para isso. Né? Então é essa tecnologia que o profissional tem que prestar atenção. O que acontece? A área da estética é uma área imediatista. O profissional... Não, o ser humano é imediatista, e né? o paciente, né? O ser humano de uma forma geral é imediatista. Ele é. E que bom se nós pudéssemos ter um equipamento que eliminasse 20, 25% dos adipócitos do nosso corpo em uma semana, em 3 dias. Seria uma maravilha. Né? Então o que acontece? Nós temos equipamentos que eles fazem uma estimulação adipocitária buscando a redução do nível da camada de gordura corporal. Isso pode levar, em alguns aparelhos, mais tempo, em outros aparelhos, menos tempo. Depende da forma que esse aparelho vai funcionar nesse tecido do paciente. Perfeito. Então, o que nós estamos encontrando? Associações, né, concomitantes, ou seja, você usa uma criolipólise e o profissional usa imediatamente antes ou imediatamente após uma outra tecnologia, uma radiofrequência, uma cavitação, uma carboxterapia, uma massagem modeladora que seja, imediatamente antes ou imediatamente após a criolipólise. Para quê? Para mostrar resultados de redução do tecido adiposo em poucos dias. Então, seria um efeito imediato. Né? Então veja uma coisa, o que é um efeito imediato de uma radiofrequência sobre a pele de uma pessoa? A retração do colágeno. A retração do colágeno não produz rejuvenescimento da pele. Produz uma abertura da pele, uma compactação do colágeno. O que é o efeito tardio da radiofrequência na pele? A produção do novo colágeno. E quanto tempo demora isso? 30, 40, 50, 60, 80 dias. Então esse é o efeito
tardio. Perfeito. Então, uma radiofrequência que é associada a uma criolipólise, não é que ela vai acelerar o uso da criolipólise de forma nenhuma. Essa radiofrequência vai trabalhar basicamente na retração da pele. Então, hoje a estética, infelizmente, ela está vivendo só da fotografia do antes e do depois. E ela está colocando redução de edema e compactação do colágeno como se aquilo fosse uma redução de tecido adiposo. E não é. Não é. Olha só, fica a dica aí, hein? Não é. É importante. É só uma enganação momentânea, vamos dizer isso. Né? Então, assim, se o paciente buscou um tratamento para redução de tecido adiposo, tem que respeitar a tecnologia para ela deixar aquele processo fisiológico acontecer. Nós temos estudos, tem estudo com medição de ultrassonografia do uso simultâneo da cavitação com criolipólise, comparando com o uso só da criolipólise. O que aconteceu? Quando eu uso uma cavitação junto à criolipólise, praticamente eu não tenho perda nenhuma de tecido adiposo, quase zero. E quando eu uso só a criolipólise, eu tenho uma perda muito grande de tecido adiposo. Claro, dentro da proporção da proposta da criolipólise. Então veja, muitas vezes, muitas tecnologias, se elas forem usadas concomitantes com a criolipólise, ela inibe o resultado da criolipólise a nível de tecido adiposo. Se você usar uma radiofrequência, você faz uma contração da pele, você faz um enxugamento da pele e do edema. Então a pele fica mais retraída, dá a impressão que a pessoa perdeu medidas. Mas na verdade ela não perdeu o tecido adiposo. Então isso que o profissional tem que ficar muito atento, tá? Para vender um tratamento seguro para a sua clínica. Porque às vezes o cara quer vender na enganação ali, da pessoa conseguir rápido, ela empurra qualquer coisa e faz todos esses protocolos, mas o profissional sério, ele segue a fisiologia, é isso. A fisiologia é isso. Eu não diria até assim que fosse como se fosse uma enganação, né? Porque aí a gente está pegando... Às vezes até o profissional é enganado também, justamente, né? O que acontece muitas vezes, né, Cristiano? Você recebe uma informação de que um aparelho é usado para eliminar gordura. Perfeito. O profissional, ele não fica atento como que vai acontecer a eliminação da gordura. Tá? Então, quer dizer, esse é o primeiro passo. O profissional que vai usar um aparelho, a primeira coisa que ele tem que fazer é conhecer o aparelho. Ele tem que saber ler o manual do aparelho e interpretar o manual. Porque o manual está explicando ao profissional que forma que aquela energia gerada por aquele aparelho vai eliminar a gordura do paciente. E ele pode eliminar de 3 maneiras, nós falamos no programa anterior: apoptose, lipólise e emulsificação. São 3 processos completamente diferentes um do outro. Então o profissional tem que, inclusive, buscar exames bioquímicos do paciente para saber se ele está com os níveis de glicerídeos alterados, colesterol alterado, porque dependendo uma dessas 3 formas, ele aumenta esses níveis na circulação do paciente. E ele pode ser perigoso? Opa, isso aí é tremendamente perigoso. Isso pode, inclusive, desencadear futuramente um diabetes tipo 2. Por isso que é tão importante a parceria médico com o profissional de estética, porque quem interpreta esse exame seria o médico. Não necessariamente. Nós temos muitos profissionais da área que mexem com estética: fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, dentista, o médico, né? E esses profissionais estão capacitados para fazer essa interpretação bioquímica. O que ele tem que se preocupar é em solicitar o exame ao paciente. Antes de fazer a crio, deixa eu ver seu exame para ver. A crio até não é problema, porque a crio trabalha com apoptose. A apoptose
glicose gerada pela criolipólise, ela não aumenta os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue. Eu sou bom aluno. Você está lembrado da aula? Eu estou lembrando da aula. Ela vai morrer aos poucos. Vai morrer aos poucos, né? Não é uma coisa que vai sobrecarregar. Não. Mas o que sobrecarrega então? Uma cavitação. Uma cavitação sobrecarrega. Tanto a cavitação que faz lipólise quanto a que faz a emulsificação. Então as duas tem que ter. O ideal seria que o profissional pedisse o exame para não ter essa sobrecarga. Você pode ter um paciente, por exemplo, que ele tem já o aumento, ele tem uma lipotoxicidade, ele já tem o aumento de lipídios circulantes no sangue, porque não aproveita no músculo, né? Ele é sedentário. Esse é um paciente que pode já ser um paciente diabético tipo 2, então ele tem uma resistência à ação da insulina, que é um hormônio lipolítico excepcional. Esse paciente pode estar já desenvolvendo uma síndrome metabólica. Então é um também paciente, foi tema do programa Estética na TV. Também. Então veja, esse paciente já pode estar com placas de ateroma que futuramente, se eu liberar mais gordura, mais lipídio na circulação, eu aumento as placas de ateroma. Então esse paciente pode ser um paciente que pode infartar, esse paciente pode ter uma embolia gordurosa, esse paciente pode ter um acidente vascular cerebral futuramente. Ele pode desenvolver um diabetes tipo 2 quando eu sobrecarrego a circulação desse paciente com esses lipídios. Então eu estou começando a generalizar. Ficou alerta aí. Começando a generalizar que o profissional hoje da estética, ele está preocupado com a fotografia, com a parte externa, e ele não está muito preocupado com a saúde, porque ele acha que esses aparelhos, nenhum traz risco ao paciente, e esses aparelhos trazem muitos riscos ao paciente. Tem que saber usar o aparelho, tem que saber escolher ele no momento certo. Não é qualquer paciente que pode fazer criolipólise, não é qualquer paciente que pode fazer uma cavitação. Então, isso tem que ser estudado. As pessoas estão comprando aparelhos sem estudar o aparelho. O aparelho está lá, as pessoas estão usando. Eu compro e saio utilizando de qualquer forma. As pacientes estão usando esses equipamentos sobre o tecido adiposo e o profissional não está entendendo qual é a função do tecido adiposo. A primeira coisa é entender a fisiologia. Esse é o básico, né? Para ter esse conhecimento e... Para você usar um equipamento numa patologia ou numa disfunção tecidual, você tem que conhecer 3 coisas. É um tripé, né? O equipamento que você vai usar, o cosmético que você vai indicar e a avaliação que está dentro de uma consulta. Então eu sempre digo assim, eu não consigo concordar com um profissional, né, que divulga nas redes sociais, divulga na mídia, como publicidade, venha fazer uma avaliação gratuita aqui na clínica. Não existe avaliação gratuita, existe uma consulta. Uma consulta é uma interlocução do profissional com o paciente. Eu tenho que conhecer o paciente, né? E aí ele faz um chamado para esses pacientes, venha congelar a gordura, uma avaliação gratuita. É complicado, porque na verdade ele está fazendo um agendamento, ele não está fazendo uma avaliação correta com o paciente, porque ele está colocando em risco o seu paciente. É algo muito complexo e que tem que parar para pensar. Tem que parar para pensar e eu acho que a coisa hoje... É porque a gente lida com a vida humana, né? Eu acho que hoje na área todo mundo quer vender, né? Todo mundo quer vender, eu também quero vender. Mas eu acho que tem que vender uma coisa correta, mas a gente tem que começar segura. A pensar, né? Hoje o pessoal da estética me parece que está banalizando alguns tratamentos. Eles estão buscando fórmulas milagrosas, protocolos e esqueceram o tratamento, que é o princípio básico. O que é a diferença de um protocolo e de um tratamento? O protocolo busca magia. Né? O que é magia? Magia é ilusionismo. Então a foto de hoje e a foto de amanhã, isso é ilusão. Não é verdade? O que
que é o tratamento? O tratamento é um comprometimento mútuo do profissional que atende e do paciente. O paciente faz parte do tratamento. Se o paciente vai numa clínica buscar redução de medida, de perda de gordura, ele tem que consumir essa gordura. E é um paciente sedentário. E o profissional da estética hoje, ele está com medo de exigir do paciente dele uma atividade física. Então hoje uma coisa muito interessante, a tecnologia que veio hoje, que está presente hoje para a gordura, ela está incentivando o sedentarismo. O paciente chega na clínica, eu soube que tem um aparelho milagroso que vai retirar a gordura. O que esse paciente quer? Quer continuar comendo, se alimentando mal, sedentário, mas tem uma máquina que vai eliminar a gordura dele. O problema é, como que essa máquina elimina a gordura? Isso vai fazer mal para o paciente ou não vai? O profissional tem que estar. O ideal é você queimar essa gordura na corrente sanguínea através de atividade física. Isso seria o ideal, né? Eu lembro muito bem quando você falou na outra entrevista. Isso seria o ideal. Se você não assistiu, assista lá, tá no YouTube, youtube.com/esteticanaTV. Deve estar no YouTube já assistindo essa, procura a de criolipólise com Johnny Zagni, que você vai achar. Tudo bem. É isso então? Acho que é isso, chegou por hoje. Sensacional. Por hoje chegou, mas vai fazer amanhã um workshop. Amanhã é um workshop. Né? A gente vai gravar, vamos colocar também para o pessoal assistir. Quase 2 horas, né? Vai fazer, logicamente. Ô, louco! 2 horas? De criolipólise. Maravilhoso, hein? Está... Tem que ver se a bateria da câmera aguenta. A gente liga na luz, ela liga. Liga, né? Na tomada direto. Liga na tomada, liga. É isso aí, Johnny. Obrigado mais uma vez. Tenho certeza que o pessoal vai curtir esse vídeo demais, porque você realmente é um fera que fala a verdade, preocupado exatamente com a saúde do pessoal. Acho que nessa área é mais importante do que o dinheiro, né? O dinheiro vai, o dinheiro vem, mas o importante é respeitar a vida e a saúde do próximo. Mas o dinheiro vindo com esforço, com responsabilidade, é um dinheiro que não se perde. Exatamente. O dinheiro que ele chega fácil, com promessas, ele vai embora muito ligeiro. Isso é lei. É isso aí.